Então, bom dia. Antes de prosseguir, porque tive que fazer aqui uns acertos no material técnico, gostava de perguntar a quem está a ver se o som e a imagem estão a chegar bem, para podermos ir à edição do dia 21 de maio do ano da graça de 2019. Portanto, digam-me lá se está assim ou se está assim, com o som e imagem. A imagem já percebi que está bem, vamos lá ao som. O Lourenço Carvalhais diz que está tudo bem. Então, se está tudo bem, vamos ao programa de hoje. O programa de hoje que tive que cortar aqui uma série de coisas, porque há aqui matérias que convém analisarmos com algum detalhe. E até porque algumas ficaram de ontem também. Começamos por onde? Naturalmente pelo período de ordem do dia. E para dizer o quê? Primeiro, recebi esta notícia com um receio brutal. Parece que Joe Berardo, que não gostou do que se passou no Parlamento quando foi da sua audição, está a pensar a processar a Assembleia da República. Ao que tudo indica, porque no início da sessão, ele e o advogado que o acompanhava pediram para que aquela audição não fosse transmitida em direto. E, portanto, isto incomodou Joe Berardo, porque, obviamente, a decisão da Assembleia da República foi não, as audições parlamentares são para se transmitir no canal da Assembleia da República, e parece que isto perturbou Joe Berardo. Bom, há duas coisas que tenho a dizer sobre isto. A primeira, estou cheio de medo, não é? Porque uma ameaça destas, naturalmente, deixa-nos muito preocupados. E, em segundo lugar, lembrar a Joe Berardo que o Parlamento é a casa da democracia, não é? E, portanto, se há uma comissão de inquérito e se os deputados convocam alguém para ser ouvido ali, naturalmente tem de haver a maior transparência nessa audição. Isto nem sequer é um julgamento à porta fechada. É uma sessão no Parlamento e, portanto, a sessão é para ser feita à porta aberta. E já agora, para quem vota nos deputados, ficar a saber o que é que se passa dentro daquela casa. Bom, segundo ponto desta conversa, foi denunciado ontem mais um caso de, infelizmente, atenção a este pormenor, ok? Eu não vou comentar este caso por estar envolvida uma deputada do Partido Socialista, do PS. Vou comentá-lo porque isto, infelizmente, está a ser cada vez mais frequente na classe política. Se fosse alguém do PSD, ou do CDS, ou outro partido qualquer, eu estaria também aqui a comentar, porque é uma questão de ilegalidade. Parece que uma deputada do Partido Socialista, pelo Círculo Eleitoral de Castelo Branco, Hortense Martins, foi apanhada num esquema de utilização de fundos da União Europeia que não deviam ter sido utilizados. Ao que tudo indica, parece que é um projeto que tem a ver com turismo e que os fundos a serem aplicados, nestes casos, eram para projetos novos, mas parece que aquele projeto estava em curso e mesmo assim a deputada conseguiu ir buscar aqueles fundos, ao que tudo indica, para uma empresa do pai. Bom, obviamente isto é uma denúncia, não é? Isto é uma investigação, não há nenhuma decisão sobre isto. Mas vale a pena pensar neste pormenor, que é, já reparou no número de casos de políticos, não é deputados, políticos que vão sendo apanhados nestas coisas? Bom, há duas questões que eu gostava de levantar aqui. A primeira é, porque é que isto está a acontecer cada vez mais? Quer dizer que tem havido mais casos? Não sei. Quer dizer que durante muito tempo estas coisas passaram sem ser denunciadas? Provavelmente. Bom, terceiro ponto. Se a classe política já percebeu que está a ser cada vez mais escrutinada pela comunicação social, pela opinião pública, nas redes sociais, seja o que for, porque é que corre estes riscos? Bom, eu aqui só entendo isto por uma de duas razões. Primeiro, acharem que conseguem get away with it, o que é difícil porque a escrutínio é cada vez maior, e o segundo é que se calhar conseguem abafar os casos. Eu não sei qual deles é o mais simpático, mas não fico nada satisfeito, nem fico nada tranquilo como cidadão, quando vejo esta multiplicação de casos, até por outra razão. Nós queixamos, um assunto que eu falei aqui ontem, nós queixamos-nos cada vez mais de que a classe política é alvo da ira dos cidadãos. Nós queixamos-nos cada vez mais do populismo, com razão. Nós queixamos-nos, se calhar, um dia destes começam a entrar forças extremistas no Parlamento, com razão. Agora diga-me uma coisa, com exemplos destes, com casos destes, o que é que nós podemos esperar?
Repare, são 276 mil euros neste caso concreto. Não são 50 mil nem são 100 mil. Vale a pena pensar nisto. Bom, ainda não acabei no período de ordem do dia. Eu acho que era o Jornal Público, eu era para ter comentado isto ontem, ficámos sem tempo, mas não quero deixar de pegar no assunto. Acho que era o Público de ontem que dava conta de que os estudantes, nomeadamente universitários, estão a ser aliciados para apostarem no mercado cambial. Bom, eu estudei um bocadinho isto quando estava na faculdade e já depois de estar na faculdade. E há uma coisa que gostava de dizer sobre esta matéria. O mercado cambial é das coisas mais imprevisíveis que há. É das coisas mais voláteis que há. Muito mais volátil, inclusive, do que a própria bolsa. Pergunta: faz sentido estarmos a empurrar pessoas com ou sem formação, ou com deficiente formação, para fazerem investimentos num mercado cuja marca é a volatilidade? Bom, já agora, o seguinte, quando começar a haver perdas, quem é que as vai cobrir? Terceiro ponto, onde é que estes estudantes vão arranjar o dinheiro para fazer apostas e, entre aspas, brincarem no mercado cambial? Vale a pena pensar nisto. Porque quando o leite estiver derramado, é tarde para irmos tentar meter dentro do pacote outra vez, não é? E se calhar um dia destes vamos começar a ouvir dizer, como eu já vi aí nos últimos dias, reportagens sobre pessoas que devem dinheiro, não sei das quantas, depois dizerem assim, vêm atrás de mim. Mas, espera uma coisa, quando nós contraímos um empréstimo, quando ficamos com dívidas, quem tem o direito de rever essas dívidas não tem o direito de vir atrás de nós? Bom, fica a pergunta. Então vamos lá ao primeiro ponto da agenda de hoje. Está na manchete do meu jornal, do Jornal de Negócios, vá lá a ver. Se você estiver no quadro do Estado, se for funcionário público, vai lá ver. Então o que é que diz a manchete? Quem foi promovido na função pública desde 2018, portanto, desde o ano passado, não tem direito, não vai ter direito a recuperar o seu tempo de serviço. Bom, primeira pergunta. Então, a austeridade não tinha acabado. O que isto quer dizer é que quem já foi objeto de promoção, e não é nos últimos 5 anos ou nos últimos 7 anos, é desde 2018, não tem direito a recuperar o tempo de serviço. Bom, você dirá, está bem, o Governo sempre disse isto. Não é bem assim. Eu tive o cuidado de ir ver, e o Jornal de Negócios também teve o cuidado de ir ver, tudo aquilo que se disse sobre esta matéria nos últimos 18 meses, ou dos últimos 12 meses. E a verdade é que tudo aquilo que se disse aqui ficou sempre num limbo. Havia zonas de pouca clareza. E porquê é que esta decisão acaba por ser tomada desta maneira? Olha, isto é a marca d'água, já não digo deste Governo, digo do Ministro das Finanças e também do Primeiro-Ministro, desde que começaram a falar sobre a recuperação do tempo de serviço. Primeiro foi, um nem não, nem sim. 1000 pessoas em direto, quero agradecer o seu apoio. Depois foi, não, afinal, já não é tudo. Depois, repara, tudo isto vem sendo feito às pinguinhas. É a informação que vai sendo passada de forma um pouco clara, a dar a entender, sem ser suficientemente explícito, sem ser suficientemente claro, e depois, quando se fazem as contas e descobre que afinal não há dinheiro para aquilo tudo, e não há dinheiro para isto tudo, ou seja, Passos Coelho tinha razão ontem, quando na campanha de Paulo Rangel veio fazer aquele discurso do ilusionismo. Isto é ilusionismo. Bom, mas, se você for ver a explicação, agora deixe-me abrir aqui isto, que é para não haver a mais pequena dúvida, eu não estar a cometer nenhum erro. O decreto-lei, e isto foi confirmado ontem, confirma que ninguém recupera mais de 50% dos últimos 7 anos de congelamento. Ora, toma. Isto é para toda a malta que anda aí a dizer que a austeridade acabou, se lembrar-se efetivamente o que é que aconteceu. A austeridade não terminou. O Estado, para dar dinheiro a toda a gente na função pública, aos pensionistas e a outras carreiras especiais, já vamos falar daqui a bocadinho,
não tem dinheiro para investimento. E não tem dinheiro para o SNS, como vamos ver a seguir. E não tem dinheiro para a educação. Percebe? São os três setores: investimento público, educação e saúde, que ficam a sofrer com isto. Passos Coelho dizia ontem no seu discurso, e tem toda a razão: nunca houve um governo que investisse tão pouco no SNS como este. Inclusive investe menos do que se investia durante o período do ajustamento, quando a Troika aqui andou. Bom, ponto seguinte, a confirmar esta história, é que, como diz o próprio Jornal de Negócios, como sabe, havia o regime geral e depois há as carreiras especiais na função pública. Ora bem, nenhuma das carreiras especiais no Estado vai recuperar mais do que 50% do tempo de serviço. Ou seja, mais um fator, mais um sinal que confirma que não há dinheiro para tudo e, portanto, a história, a treta de que a austeridade acabou, não passa disto mesmo, de uma treta e de uma tanga. A mim faz-me impressão como é que a generalidade das pessoas ainda continua a acreditar nesta história de que a austeridade acabou, só porque lhe devolveram rendimentos, esquecendo-se que aumentaram os impostos, que a carga fiscal está a um nível mais elevado do que há memória em Portugal, percebe? E como é que todas estas coisas, com estes factos, ainda há gente que acredita na tanga de que a austeridade acabou. Bom, terceiro ponto da conversa de hoje. Acho que foi manchete do Público de ontem, ou informação do Público de ontem, mas eu não tinha analisado a situação e quis primeiro ler bem o assunto antes de me pronunciar sobre ele. Há anestesistas a ganharem mais de 500 mil euros por ano. Eu estou encostado a uma cerca, senão caía. Ouviu bem? Mais de €500 mil por ano. Você dirá: ó Camilo, então você é que defende salários elevados, é verdade, e defende liberdade contratual. Mas, primeiro ponto, isto não é com hospitais privados, ok? Estes valores que estamos aqui a falar é em hospitais públicos. Ouviu bem? Do Serviço Nacional de Saúde. Primeiro ponto sobre esta matéria: onde é que estão aqueles pais do SNS que, quando há uma notícia qualquer sobre o SNS e privatizações e cortes, não sei das quantas, aparecem logo na gritaria? Onde é que estão essas pessoas? Bom, eu gostava de ouvir o Manel Alegre sobre isto. Gostava de ouvir aqueles que estão sempre a chamar pelo António Arnaud. Gostava de ouvir aqueles que são campeões de conversarem sobre o SNS por dar cá aquela palha. Gostava de os ouvir agora. Faz sentido hospitais públicos, no conjunto do ano, pagarem 500 mil euros a um anestesista? Esta é a primeira pergunta. A segunda, que você desse lado deve estar a fazer, 1.100 pessoas em direto, muito obrigado pelo apoio, você desse lado deve estar a fazer uma pergunta. Porquê é que há hospitais, ou melhor, porquê é que há anestesistas a ganharem 500 mil euros ou mais? Eu vou-lhe explicar. Porque há uma escassez de anestesistas. Eu não sei se reparou ontem, mas as notícias deram a informação de que no Hospital Amadora Sintra começou ontem uma greve de anestesistas. Bom, há falta de anestesistas. E por isso é que os preços vão subindo. Bom, mas como você sabe, nestas matérias das profissões, assim como em geral, quando está a dar alguma coisa, nós temos um grande afluxo de pessoas naquela área, ou de negócios. Portanto, a pergunta que você me pode fazer é: então porquê é que não há mais anestesistas? Aqui é que a porca torce o rabo. E este assunto é que valia a pena ser investigado. Sabe porquê? Porque normalmente os jornais de comunicação social e todos nós preocupamos com coisas de última hora, aquelas que dão audiências. Esta história das especialidades médicas é uma coisa que vale a pena investigar. Porque eu suspeito que há alguém que está a limitar a formação de pessoas em certas áreas, que é para quem lá está ganhar o que quer. Percebe? É uma das características do Estado corporativo. Isto acontece com algumas profissões, acontece na área médica, acontece também na área legal, mas também com outras. Isto não é exclusivo de nenhuma, percebe? Agora, o que nós não podemos aceitar, nós cidadãos, e as autoridades que supervisionam isto, é tolerar que isto continue a acontecer. Porque não é normal haver há tantos anos escassez de anestesistas.
E já agora, se calhar, valia a pena ir buscar gente lá fora também. Porque não me parece que faça sentido o SNS gastar 500 mil euros a pagar anestesistas. Ok? Se fosse setor privado, eu estava encantado da vida. SNS, Serviço Nacional de Saúde, não. 1.200 pessoas em direto, obrigado pelo seu apoio. Quinto ponto. Eu ontem tinha prometido falar das sondagens. Vamos falar das sondagens. Ainda bem que deixei para hoje. Porque ontem só havia uma, aquela que eu tinha visto no Expresso, e ontem houve outra da Universidade Católica, feita a Salver, pela RTP. Estas sondagens dão resultados individuais, ou seja, de alguns partidos completamente diferentes. Então vamos lá ver. Na sondagem do Expresso, o PS aparecia com 36%. E o PSD aparecia com 28%. E o CDS com 8%. Na sondagem de ontem, o PS aparece com 33%, o PSD com 23%, portanto a 10 pontos percentuais, e o CDS com 8%. Depois o Bloco de Esquerda e o PCP empatados com 9%. Bom, o que é que isto quer dizer? Para já, há uma diferença significativa entre as duas sondagens no que respeita àquilo que é a classificação individual de cada partido, nomeadamente o PSD face ao PS. Eu acredito mais na de ontem, ok? E se estiver enganado, enfim, admitirei isso, mas eu acredito mais na de ontem. Agora, o que é que eu gostava de analisar aqui? Duas coisas. Primeiro, repare, CDS e PSD somam 31% na de ontem. Na de sábado somam 36%. Qual é a percentagem que tem o PS na de ontem? 33%. Qual era o PS, o resultado que tinha o PS na de sábado? 36%. Há uma pergunta que tenho para lhe fazer. Você lembra-se do que é que António Costa, em 2014, quando foi das eleições anteriores, disse de António José Seguro, que era o líder do Partido Socialista, que tinha ganho a coligação PS-PSD por 2 pontos percentuais. 2 ou 3 pontos percentuais, já não me recordo. Que era pouquinho. Não foi? Bom, eu sei que a sondagem de ontem é mais simpática para António Costa, mas no conjunto, somando os vários partidos, a diferença que ele, se aquilo se confirmar, vai ter para o PSD e o CDS é mais ou menos a mesma do que aquela que teve António José Seguro em 2014. Ou seja, será que no próximo domingo vamos ter a repetição do pouquinho? Bom, pergunta seguinte. E se houver a repetição do pouquinho, o que é que se vai dizer de António Costa? Porque ele, ao criticar António José Seguro com o pouquinho, estava a dizer que com ele as coisas seriam diferentes. Bom, vamos ver se as coisas são mesmo diferentes. Porque eu achei curioso ontem, nas análises todas que andaram a ser feitas, foi o PSD está a 10 pontos, pontos percentuais do Partido Socialista. É verdade. Mas a questão é que em 2014 as contas não foram feitas assim. PSD e CDS concorreram juntos. E agora aparecem praticamente com o mesmo score. Portanto, o espectro do pouquinho está no horizonte. Bom, mais uma coisa sobre o pouquinho. O que é que António José Seguro vai dizer no domingo se mantiver o pouquinho? Já agora, você já percebeu porque é que António Costa anda tão agressivo nas últimas semanas? E eu até falei nisto ontem. A agressividade tem a ver com isto. Isto é um teste ao próprio António Costa. Ele está por todos os meios a tentar forçar o disparar nas sondagens e nos resultados eleitorais para não ficar com o epíteto do pouquinho. E agora imagine só, isto é depois do disparate monumental que foi a bazucada que PSD e CDS deram nos pés com a história da contagem de tempo de serviço dos professores. Aguardemos. O próximo domingo promete ser um dia muito interessante. Não se esqueça de votar, ok? Bom, último ponto da conversa de hoje. Ainda de João Berardo. Eu estou espantado com as reações dos últimos dias. E quanto mais ouço, mais espantado fico. Bom, os deputados já disseram tudo e mais alguma coisa. O governo já fez uma task force. Imagine só, o Berardo é um tipo tão difícil, tão duro, que é preciso uma task force do governo. Isto é tudo bullshit. Isto é tudo treta. Isto é sombra versus luz. Estamos a tentar esconder as coisas na sombra. Eu tenho uma sugestão para os deputados que estão tão indignados com João Berardo. Vão ao fundo da questão. Chamem um homem e comecem a perguntar as coisas por trás daquilo tudo. Comecem a perguntar o esquema de que ele participou.
Perguntem-lhe pelo mastermind. Perguntem-lhe pelos peões que o mastermind colocou no terreno para fazer aquilo. Epá, Berardo sabia toda. Joe Berardo está por dentro do esquema que foi montado. Joe Berardo tem informações suficientes para queimar uma porrada de gente na classe política. A começar por aquele que está a ser investigado pela Justiça. Ó, senhores deputados, abram os olhos, não é? Se é que estão a fazer isto só mesmo por figura, não é? Ou seja, estão a disfarçar. Abram os olhos e vão ao fundo da questão. Entalem o indivíduo, ponham-no a falar, porque vai ser muito interessante ouvir aquilo que Berardo tem efetivamente a dizer sobre aquilo tudo. Percebeu? Faites la liaison. Bom, eu já cheguei ao final da conversa de hoje. Quero agradecer às 1.200 pessoas que estiveram em direto, dizer que amanhã de manhã estarei aqui às 8 da manhã. Já não vamos ter Think Tank hoje, eu depois de te explicar porquê. E para o final vou pedir aquilo que peço sempre: coloquem um gosto e façam partilha nas redes sociais, porque aquilo que você ouve aqui não ouve em mais sítio nenhum. Obrigado, com licença, e até amanhã às 8.